Meu batom tá combinando com a tua blusa. É verdade? E eu tô com uma blusa igual a tua embaixo, preta. Ainda bem que eu tô com essa aqui, senão a gente ia aparecer de uniforme. Oi, gente, bom dia! Hoje eu tô aqui trazendo um assunto pra vocês que me perguntam muito, tanto aqui quanto lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue, tá aqui, ó, página da Kika. Comigo, a minha nutricionista, Ana Frias. Sempre recebo perguntas sobre isso. Sobre a minha dieta, sobre alimentação, como eu faço para manter o peso. E a gente está aqui exatamente para falar de todos esses assuntos e desmistificar um monte de coisas que hoje em dia já não existem mais. Principalmente a palavra dieta, né? Que tem uma carga assim... É um peso muito grande. Né? Que as pessoas interpretam errado. Mas antes de tudo, deixa eu pedir para Ana se apresentar. Olá pessoal, enorme prazer estar aqui no canal da Kika. Eu sou a Ana Frias, eu sou formada em nutrição e eu sou graduanda em nutrição esportiva e estética. Então eu atendo tanto desportistas como praticantes de musculação, de algum esporte, como atletas também, e visando também essa parte toda da estética, na parte da nutrição. Ana, aproveitando a deixa lá do começo sobre dieta, hoje em dia as pessoas ainda associam muito essa palavra a uma coisa negativa, que tem que ter restrição, que não pode comer muito. Explica pra gente, fala aqui como que o que realmente acontece numa dieta. Porque muitas vezes quando eu posto um prato lá no meu Instagram, as pessoas ficam abismadas com a quantidade de comida que eu como. Sim. Né? Porque eu sempre brinco que eu como prato de pedreiro. Eu pedreira tenho fitness. Fome e ela me chama de pedreira fitness. Gente, eu como muito. Ana, conta pra mim, o que é a dieta? Por que hoje em dia não é nada como a gente tinha aquela noção, pelo menos as pessoas da minha geração têm aquela ideia de dieta? Bom, a palavra dieta, ela tomou um peso, uma proporção muito ruim, né? Por isso que hoje em dia eu gosto de chamar muito de planejamento alimentar. Porque se tu for ver o significado da dieta, é realmente aquilo que você come. Então se a pessoa ela vive de fast food, a dieta dela é fast food. Mas como esse nome ficou ruim, né? As pessoas elas associam isso a uma restrição absurda, não comer nada, a não comer nada que gosta. Por isso que eu também não gosto de utilizar essa palavra. Então a gente entra com planejamento alimentar. Bom, a respeito de quantidade é muito engraçado porque meus pacientes, a maioria que eu recebo é para emagrecimento, e quando eu passo comida de verdade eles falam: Ana, mas é muita coisa. Como é que eu vou emagrecer comendo tanto assim? Quando você come comida de verdade, arroz, feijão, batata, frutas, legumes, ovos, isso você consegue preencher seu prato, porque eles têm uma densidade calórica baixa. Já quando você quer encher seu prato com industrializados, com alimentos com uma densidade calórica elevada, eles têm um volume pequeno, mas eles são altamente calóricos. Então você sempre tem que comer pouco daquilo. Então você acha que você precisa passar fome, mas na verdade não. É trocar esses alimentos, né? Fazer melhores escolhas. Seria como: ai, eu só como 4 biscoitinhos creme cracker, não sei por que eu engordo, porque os 4 biscoitinhos creme cracker provavelmente têm mais calorias do que um pão com ovo, seria isso? Sim, e assim, o biscoito creme cracker, na verdade o que ele menos tem é sal e água, né? Aquele biscoitinho de sal e água que eles chamavam. Isso. O que ele menos tem vai ser isso. E ele não vai te trazer saciedade nenhuma, ele não tem quase fibra, não tem proteína, então vai ser uma refeição que você vai consumir, vai dar 1, 2 horas, você vai estar com fome e você vai beliscar. O grande problema é isso, ficar beliscando. Eu falo, sentiu fome? Senta e come. Não fica nessa de beliscando porque você acha que, não, é só um biscoitinho, é só uma balinha, é só... Isso tudo somando ao longo do dia, você vai ver que você consumiu uma quantidade calórica muito maior do que você deveria e que você queria, né? Sim. E aproveitando aqui, claro, né, gente, eu já me consulto com a Ana, então eu tô fazendo essas perguntas exatamente para vocês que nunca se consultaram como nutricionista, para vocês entenderem como funciona, porque isso também tem um mito, né, Ana? Sim. As pessoas pensam: não, a nutricionista vai cortar tudo da minha dieta. Não é assim que funciona. Eu vou dizer para vocês, eu tenho o dia do bolo, porque eu falei pra Ana, eu gosto de sair para tomar cafeteria, para comer bolo, tomar café. Exatamente. Então, conta como que é isso. É a dieta que se encaixa na nossa vida. E não a gente que se encaixa na dieta. Exatamente. Por isso que eu falo assim, não existe receita de bolo.
Assim, é uma dica que eu dou, não copie a dieta do vizinho, da amiga, da pessoa da internet que você vê. Não faça isso, porque cada um tem a sua individualidade, cada um tem suas preferências. Por exemplo, a Kika, ela falou pra mim, ela foi bem sincera, ela falou: Ana, eu treino bem, eu me alimento bem, só que eu gosto de ter o meu dia do bolo. Eu não vou tirar o dia do bolo. O que eu fiz? Eu negociei com ela. Ela comia o bolo e um quibe. Eu falei: qual você gosta mais? O bolo? Então tá, vamos fazer assim, vamos tirar esse quibe, vamos nesse dia aumentar um pouquinho mais salada e verduras para te trazer mais saciedade. Então eu fui elaborando estratégias e ela tem o dia do bolo, além do dia do bolo, ela tem a refeição livre dela, né? Tudo isso porque eu encaixei no planejamento alimentar. Eu falo assim, alimentação é para ser agradável, não é para ser uma tortura. Então, dependendo do teu objetivo, a gente tem uma flexibilidade maior. Claro, quando eu lido com atletas, a gente precisa ser um pouco mais restrito, mas nesse caso, uma pessoa normal que busca saúde, busca estética, a gente consegue fazer uma flexibilidade melhor. Uma outra coisa também, eu peso hoje em dia minha comida, né? Porque foi uma opção minha. Eu, inclusive, falei: Ana, você pesa, você faz... Porque eu queria exatamente ter uma alimentação voltada para o ganho de massa muscular, massa magra, né? Então, mas é uma regra, todo mundo vai ser obrigado a comprar uma balança para poder fazer a sua refeição? Então é um grande mito, as pessoas falam: mas eu vou ser escrava da balança. Na verdade, a balança, ela vai servir... Opa, calma aí que o fio enroscou aqui. Vamos de novo aqui. Na verdade, a balança ela vai ser para você ter uma noção do que você está comendo. Muitos pacientes, eles falam que não tem noção de quanto é mais ou menos 100 gramas de arroz, não sabe quanto pesa uma banana. Então eu falo, a balança ela serve para treinar seu olho. E aí você medindo ali uma semaninha, duas, você já consegue saber que a sua colher de sopa tem aproximadamente 20 gramas de arroz, que aquela banana tem aproximadamente... Então você cria uma autonomia, você consegue sair, ir num restaurante e comer o que você precisa. Exato. Mas eu tenho vários pacientes que falam: Ana, eu não gosto da balança, e tudo bem, a gente utiliza medidas caseiras, que é colheres de sopa, xícaras, não é tão precisa, mas como eu falei, a gente não precisa ser tão preciso, né, com alguns pacientes. Quando a pessoa não é atleta, não tem essa necessidade. Claro, aqui que ela é uma pessoa que ela buscou ter um pouco mais de disciplina na alimentação dela, então ela utiliza a balança, mas não é necessário, tá bom? Então, e assim também como não é necessário, como a gente já falou, cortar aquilo que a gente gosta. Não é necessário. Na verdade, o que a gente tem que se atentar é a frequência e a quantidade. Por exemplo, a maioria dos meus pacientes, eu libero 20 gramas de chocolate por dia, libero às vezes botar um doce de leite numa panqueca. Por quê? Porque não é o doce de leite que vai estragar, não é aqueles 20 gramas, 30 gramas de chocolate que vai estragar o resultado, né? É todo um contexto. Você come frutas, você come verduras, nessa sua panqueca tem aveia, tem ovo, tem banana. Você botar 20 gramas de doce de leite ali, não vai atrapalhar nada. Então, parar de demonizar tantos alimentos e não pode, não é que não pode, né? Vamos tentar cuidar com a frequência, com a quantidade que aquele alimento está sendo inserido no teu dia. Isso sim realmente vai importar. E como o pão, né? Que a gente vê, não pode comer. Fala sobre o pão. Conta sobre o pão. Então, Ana. o pão ele é um alimento que ele é ótimo. Por quê? Porque ele é um alimento prático, né? Então você vai no mercado, você compra um pão, claro, vai ter qualidade de pão. Se você comprar um pão de uma fermentação natural, ele é um pão que tem menos aditivos, ele é um pão mais natural realmente. Mas não tem problema você consumir seu pão no mercado. Hoje em dia a gente vive num mundo de correrias. Então não é igual antigamente que você poderia fazer o seu pãozinho em casa. Então não tem problema. O que vai importar é o quê? O recheio desse pão. Porque você consumir um pão, até um pão francês, se você consumir ele com manteiga, é totalmente diferente se você botar 2 ovos, complementar com uma fruta, bota às vezes uma aveia nessa fruta, ou você pega esse pão, bota um frango, uma salada, olha a diferença, né? Então se você for olhar isoladamente, realmente um pão não vai te trazer saciedade, não vai te trazer muita fibra, não vai te trazer proteína. Agora, se você complementar, esse pão ele entra estrategicamente muito bem. Um outro ponto também que eu acho muito importante, que eu queria comentar aqui, é sobre o papel, né, da nutrição. Eu vou dar um depoimento rápido aqui, como é que isso entrou na minha vida e como é que eu enxergo hoje em dia. A nutrição entrou para acrescentar, como eu disse, a dieta se encaixou na minha vida, não fui eu que tive que mudar toda a minha rotina para me encaixar na dieta.
E hoje, exatamente como ela disse, se eu tiver que comer no restaurante, eu sei quanto dá 100 gramas de feijão, eu sei quanto dá 100 gramas de arroz, né? O volume da batata, do purê, enfim. E uma coisa também que eu vejo as pessoas comentando é: ah, mas a nutricionista vai me passar, vai mudar totalmente a minha dieta, vai mudar a minha rotina. É claro que a gente vai fazer alguma concessão, sim, óbvio que afinal de contas qual é o objetivo? Se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa magra, mas você também não vai mudar tudo na sua vida. E o ponto mais importante, Ana, dieta. É caro fazer dieta? Eu vou precisar, né? Uma pessoa que reeduca. Eu tô usando a palavra dieta, como a gente já comentou, porque é o que a gente está acostumado a falar no dia a dia. Mas eu preciso comprar inúmeros suplementos, eu preciso tomar um monte de chazinho, um monte de sal rosa ou alguma coisa que seja assim tão excepcional para eu fazer dieta. É caro fazer dieta? Fazer dieta não é caro. Caro é comprar produtos fitness. Né? Quando você vai no mercado e quer comprar um produto que o açúcar é de coco, que o sal é do Himalaia, tudo isso vai acrescentar no valor do produto final. E não é necessário. O que eu normalmente passo, por exemplo, iogurtes. Sabe aquele mais baratinho do copinho de 2 ingredientes? É o que eu tomo. Aquele iogurte que eu passo para os pacientes. Eu não passo nenhum iogurte de 10, 12 reais. Custa 3 reais aquele mercado, quando tá na promoção, às vezes até já comprei por 2 e pouquinho na promoção. Exatamente, então eu passo comida mesmo. O que vai ser caro é exatamente esses produtos fitness, né? Essas barrinhas, vários suplementos desnecessários, que é outro tema que eu acho que também a gente vai dar uma abordada aqui, que é importante salientar que suplemento é para suplementar. Né? Você tem que ter uma base boa. Se você não tem uma base boa, não tem remédio, não tem suplemento, não tem cápsula, não tem manipulado nenhum que vai ajudar. Então foque em ir no hortifruti, vai no sacolão da vida, enche o carrinho, bota uma variedade de frutas, sai da mesmice da banana e da maçã. Compra bastante fruta, compra a fruta da estação, que são as mais baratas e as mais doces. Então isso não é caro. Claro, hoje em dia os produtos estão mais caros, mas no geral, né? O que a gente pagava no ovo antes, a gente está pagando muito mais caro. Mas é a comida mesmo, ir no mercado, encher o carrinho. Não é nada de produtos super caros, com proteína adicionada, não precisa. Normalmente quando eu quero que a pessoa adicione proteína, eu falo para ela comprar um whey, que é um dos suplementos que eu acabo passando quando o paciente tem necessidade, para ele botar no iogurte dele. Isso não vai encarecer, né? Agora é diferente se você ficar comprando um monte de produto por aí. Aproveita e explica o que é o whey. Então, o whey é a proteína do soro do leite. Nada mais é do que uma forma de você estar consumindo proteína. Vou dar um exemplo bem claro para vocês entenderem. De tarde, você não tem vontade de comer ovos, não tem vontade de comer um frango, um peixe, uma carne, mas você tem vontade de comer algo doce. O que você pode fazer? Você bota um iogurte, bota um pouco, uma dose de whey, bota frutas, granola, uma aveia, pronto. Você fez uma refeição super saborosa, super prática, né, que não vai exigir mais do que 5 minutos, e o whey ele entra para isso, para facilitar e bater a sua meta de proteína. E eu adoro whey, né? Aquilo, eu passei a consumir whey agora, na minha última consulta com ela, porque realmente não estava conseguindo bater, né, a meta de proteína. E qualquer pessoa pode tomar whey ou só quem faz atividade física? Não, o whey na verdade ele entra para ajudar você a bater a meta de proteína. Quando a pessoa ela treina, ela exige do corpo uma maior quantidade de proteína para ser ingerida. Por quê? Porque quando a gente está, por exemplo, trabalhando na nossa musculatura, na musculação ou em qualquer atividade que a gente faça, a gente está causando microlesões na musculatura. Então a proteína ela vai servir para isso, né? Para regenerar essa musculatura e você ganhar massa muscular. Então o whey ele ajuda para isso. E o whey, o ovo, o frango. Então quando você treina, você precisa comer um pouco mais de proteína. Idosos também precisam comer um pouco mais de proteína. Por quê? Porque entra a sarcopenia, né? Que vai perdendo essa massa muscular, massa óssea. Então o whey ele ajuda muito nessa parte a não perder. Ele segura muito a nossa musculatura do nosso corpo. Mas também não significa que todo mundo tenha que consumir. Não, normalmente mulheres e idosos ingerem menos proteína do que homens, no geral. Mas não tem necessidade. Se você de tarde quer consumir um sanduíche, faz um patezinho de atum, faz um patezinho de ovo, ou consome com franguinho desfiado, pronto, você não precisou do whey. Então tem pacientes meus que usam whey
2 vezes, 3 na semana, quando querem consumir uma panqueca, quando querem consumir um iogurte. Porque é gostoso. Mistura um docinho de leite, né? Fica aquele gostinho assim, mata a minha vontade do doce. Hoje em dia o whey, ele tá saboroso. Antigamente não era assim. Antigamente o whey do brasileiro não tinha uma qualidade tão boa e era mais conhecido as proteínas lá de fora, Estados Unidos. Mas hoje não, o mercado de suplementação no Brasil tá absurdo. Acabei de sair de uma conferência que teve em São Paulo e degustei todos os whey possíveis. E eu vi como o Brasil realmente cresceu nesse mercado. Então o preço tá mais acessível, tá mais fácil da gente adquirir isso e realmente entra com um sabor muito bom. É uma delícia. Eu não conheci os antigos, mas esse eu, assim, adoro. Agora, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu recebi recentemente, essa pergunta lá no meu Instagram, justamente porque, como eu posto aquele pratão de comida, Sim. Eu recebi várias perguntas sobre isso, como é que eu faço, porque é natural que quando você vê uma outra pessoa comendo daquele jeito, as pessoas se espantam. As pessoas se espantam até no restaurante, né? Quando eu vou, fica todo mundo olhando, tipo assim, aquela dali não vai aguentar comer aquilo tudo. E eu como. Mas a questão é a seguinte, é certo a gente comer pouco para emagrecer? Eu vou fazer só 2 refeições por dia porque eu quero emagrecer. Como é que funciona isso? Bom, esse é um assunto bem que muita gente tem essa dúvida. Não é assim, quanto menos comer melhor. Nada disso. Porque assim, se você come pouco, você deixa de dar minerais, vitaminas, seu cabelo cai, sua pele começa a ficar ruim. Então não é quanto menos comer, é comer a quantidade certa. E esse valor, não existe um valor X. Pra que é um valor, pra mim é um valor, pra você vai ser outro valor. Então se você fosse basear em alguém, esse valor é calculado com base no quê? Seu peso, sua idade e seu sexo, né? Então não tem como você usar o seu amigo de referência. Então se você comer pouco, o que vai acontecer? Seu intestino não vai funcionar, né? Você não vai ter força para treinar, então você vai tentar ali numa musculação, você vai se sentir sempre cansada, fadigada, o seu sono vai atrapalhar. Então um déficit calórico, que é comer menos do que a gente gasta, precisa ser muito bem calculado, porque se ele não for bem calculado, você vai sentir fortemente esses sintomas no seu corpo. Deixa eu aproveitar sua deixa e falar sobre isso. Existe alguma fórmula mágica? Eu sei que não, né, gente? Estou explicando, pedindo para ela explicar aqui para vocês. No emagrecimento, qual é a única forma possível de você conseguir emagrecer? Uma outra pergunta assim para você já incluir ali na tua resposta. Eu tenho como perder só aquela gordurinha aqui da barriga? Ou o meu braço ele tá tão gordinho, eu quero perder só essa gordura aqui. Conta pra gente. Vamos lá, começando da fórmula mágica. Não existe fórmula mágica, não tem suplemento, não tem termogênico. Então quando a gente fala, a canela é termogênico, o gengibre, na verdade não. É muito insignificante a polvilhada que você dá, o gengibre que você bota numa água, que você bate num suco. Não é isso que vai acelerar o seu metabolismo, isso vai acelerar teu gasto. Não, o que vai acelerar é o quê? Exercício. Tem uma constância nos exercícios e na alimentação. Porque não adianta nada você se matar numa esteira, se matar numa bicicleta, numa musculação, chegar em casa e não comer as quantidades que você precisa, né? Então, quanto mais você treina, eu falo, a comida é merecimento, principalmente o carboidrato, que ele é a fonte de energia. Quanto mais você treina, mais carboidrato você tem que comer. E ao contrário, tem gente que acha que você tem que cortar os carboidratos. Não. Pelo contrário, o carboidrato ele vai fornecer energia tanto para o teu músculo como para o teu cérebro. Ele é a principal fonte de energia. Então, se você ficar retirando, você vai ver que às vezes numa dieta super restritiva, em um mês você emagreceu, mas no outro mês você ganhou o dobro do peso que você perdeu e você não tem adesão. Né? Vale lembrar que a adesão, eu não estou aqui para emagrecer um paciente para daqui 2 meses ele voltar para aquele peso. Não, eu quero que ele consiga levar aquela alimentação pro resto da vida. Por isso que eu sou flexível, por isso que tem um chocolatinho, por isso tem às vezes um doce de leite. Por quê? Porque isso traz adesão, isso traz prazer pro paciente. E agora falando sobre a gordurinha localizada, clássica pergunta, eu brinco, eu falo, gente, gordura localizada é com cirurgião plástico. Na alimentação não existe, eu vou fazer abdominal porque eu quero secar o abdômen. Não. O que acontece? Na tua parte abdominal você vai ter aquela camadinha de gordura. O teu abdômen vai estar lá por baixo. Ele vai aparecer quando? Quando você eliminar essa capinha de gordura. Então sim, você deve treinar abdominal para fortalecer essa região. Mas ele só vai aparecer se você está com baixo percentual de gordura. Como
ombro, coxa, costas, tudo vai aparecer, né? Então não existe como dieta para perder a barriga. De peso localizada, isso não existe. A gente perde peso de uma forma inteira, geral, né? Então, déficit calórico. Exatamente. É a única coisa que funciona, né? É a única coisa que funciona. Infelizmente, não temos uma fórmula mágica. Agora, déficit calórico, fala assim de uma forma bem explicativa. O que é o déficit calórico? Então, a gente utiliza uma fórmula, como eu tinha falado antes, com base peso, altura e sexo, e a gente estima quanto mais ou menos é a sua taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? É a taxa que o seu corpo precisa para se manter paradinho numa cama. Porque assim, independente de a gente fazer atividade ou não, o nosso corpo está o tempo todo, né, fazendo as funções vitais e trabalhando. Então a gente tem essa taxa que a gente chama de TMB, que é a taxa metabólica basal. Depois dessa taxa, a gente tem que fazer um cálculo de uma estimativa do teu exercício. Quanto de atividade você faz? Pegando esses dois e mais atividades diárias, a gente consegue estimar um valor total. E a gente retira desse valor total calorias. E aí isso gera um déficit calórico. Então, se você não está emagrecendo, você não está em déficit calórico. Né? Não tem como você estar em déficit calórico e não emagrecer. Isso não existe. O que pode ser é que você fez um cálculo errado ou você está achando que está comendo pouco, igual a gente explicou, só que a densidade calórica dos seus alimentos está alta. Então tem muita gente que fala, Ana, mas eu não como muito. Mas você vai ver o que a pessoa come, são alimentos com uma caloria muito elevada com volume pequenininho. Então por isso que muitas vezes se assustam com o teu prato e quem vai lá e come um sanduíche desse tamanhozinho super processado acham normal, só que às vezes você eu só comi um pacotinho de batata frita e um saquinho de amendoim, que é calórico, um saquinho de amendoim. Aí eu adoro amendoim, mas gente, aquilo dali é praticamente o quê? O que equivale um saquinho de amendoim? Uma panqueca de aveia, seria? Que isso, menina? Uma dieta de 3.000 calorias. Ai, jura? Aham. Aquele saco de 200 gramas, então? É, o saco maiorzinho ali, não, de 500 equivale umas 2.000 e pouco, 3.000 calorias. E com 2.300 calorias a gente come um dia inteiro. Não, é muita coisa. Eu peno pra comer 2.500, é muita comida. Então, isso que a gente vê. Por isso que tem muita gente que fala, eu como pouco e não emagreço. Na verdade é isso, não precisa passar fome, gente. É só saber fazer trocas inteligentes. E aí que entra o nutricionista, para te ajudar nisso. Então, eu entro para ajudar a melhorar hábitos. Então, junto com o meu paciente, eu elaboro estratégias, como eu elaborei com aqui, que é a estratégia do bolo. E a gente vai fazendo assim. E eu não quero que o paciente fique o tempo todo numa dependência. Não, eu quero ensiná-lo a comer. Quando eu ver que ele realmente já aprendeu, já tá bem, a relação dele com a comida está ok, eu falo pra ele, não, ó, daqui pra frente você consegue seguir, qualquer dúvida, daqui uns 6 meses, a gente entra em contato, a gente marca uma consulta, também libero sempre no WhatsApp pra tirar dúvida realmente, pra pessoa não precisar semanalmente. Não vai ficar eternamente dependente, né, da eu nem quero isso, eu quero que o paciente tenha autonomia pra fazer suas próprias escolhas e leve isso pra vida. Porque na verdade, eu já ouvi também, né, eu tô falando aqui de relatos que eu recebo no meu Instagram, sobre, mas eu não sei, uma consulta com a Nutri, meu plano não cobre. Gente, é a tua saúde, para começar, né? Exatamente. E ninguém melhor do que um nutricionista para te orientar, porque as dietas, elas são individualizadas. Como ela mesma já falou, não adianta você copiar a dieta de uma pessoa que faz atividade física, que treina 6 vezes por dia, né? Tô falando assim, no meu caso, 6 vezes por dia, não, 6 vezes por semana. 6 vezes por semana, que tem o objetivo de ganhar massa magra. Então, cada um dentro do seu objetivo, dentro das suas estratégias, é individualizada. Exatamente. E aí entra naquilo que a gente estava conversando aqui antes de ligar a câmera. Pensa quantas pizzas você come, né? Que você poderia... Qual é a tua prioridade? Exatamente, prioridade é a palavra, né? Entendeu? Eu vejo muita gente falando, mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para se cuidar agora, você vai ter que arrumar lá pra frente para cuidar da doença. Então a nutrição, ela entra tanto na prevenção, como também no cuidado quando a pessoa já tá com alguma doença, né? Por exemplo, diabetes, uma hipertensão, a gente consegue com a alimentação minimizar e às vezes até praticamente tirar o medicamento. Claro, eu não vou tirar, mas assim, o paciente tem uma melhora tão grande que às vezes o médico faz essa retirada que já tá ok. Então a nutrição, ela entra tendo esses parâmetros, mas claro que a prevenção sempre vai ser a melhor opção. Bom, agora eu vou falar aqui uma coisa, né, que a gente tava falando sobre a pizza. Eu não sou do salgado, o meu negócio é o doce. Eu adoro bolo, adoro doce, então eu me perco no doce. E cada um com as suas preferências. Eu, devido ao meu objetivo, hoje em dia eu tenho mais consciência,
consigo me controlar. Porque é um controle, né? Sim. Porque o meu objetivo é ficar assim. Então também não é porque eu não vai tirar nada da dieta que a gente vai sair comendo à vontade. Exatamente. Não funciona dessa forma. Agora, tem gente que gosta de tomar uma cerveja, de tomar um vinho. Qual a dica, Ana, que você tem pro final de semana? Porque a gente vive em sociedade. A gente vai ao aniversário do amigo, a gente vai ao restaurante. Como que a gente pode fazer para conseguir não sair tanto da dieta? Ou, para quem ainda não começou a dieta, dá umas dicas de como começar a cortar. Tá. Eu, por exemplo, vou falar de mim, eu cortei o refrigerante por conta própria. Cortei o açúcar do café. Isso antes da minha primeira consulta com a nutricionista. Uhum. Fala pra mim, Ana. Fala pra... Então, o que acontece? Quando a gente tem um objetivo, a gente tem uma prioridade, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Isso em todos os parâmetros da nossa vida. Por isso que eu falo, atividade física, alimentação, ela te ajuda a ter autocontrole pro restante das coisas. Então, quando você começa a ter uma alimentação balanceada, aprende a ter a saciedade, sentir de volta a saciedade, que às vezes você perdeu aquele sistema que você tem todo de saciedade, de fome, você consegue no final de semana e curtir não só a bebida, não só a comida, curtir o ambiente. Uhum. Então você consegue beber sua cervejinha, claro, tenta sempre beber um copo de cerveja e bebe um copo de água. Isso vai fazer com que você se mantenha hidratada, porque a bebida alcoólica ela tende a ocorrer uma desidratação, então a ressaca do dia seguinte às vezes não vai acontecer ou vai ser mais leve. Então você aprende a ponderar. Eu falo que tudo na vida, quando a gente quer muito algo, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Pra tudo na vida, né? Não dá tudo. pra você beber um monte de cerveja e sair no rodízio. Uhum. Não, o que vale mais a pena? O que você gosta mais? É tentar ir aos pouquinhos. E claro, você vai viajar ou vai para um final de semana num local diferente, se permitir, você pode. Você seguiu certinho por tanto tempo. Não tem problema numa viagem você extrapolar um pouquinho mais. O problema é quando isso ocorre sempre. Você perde o autocontrole, você deixa a comida, você deixa a bebida te dominar. Então é legal, por isso que eu sempre ajudo meus pacientes a adquirindo esse autocontrole. Vendo que pode. Não precisa tomar isso, você não vai morrer amanhã, eu sempre falo, você não vai morrer amanhã e amanhã você vai acordar arrependida. Então aprender que final de semana que vem você pode beber de novo, ou às vezes durante a semana você pode beber, mas lembrar que a quantidade e a frequência é isso que vai realmente impactar na tua estética e na tua saúde. Porque a gente, né, falando aqui baseada nos depoimentos e nas mensagens que eu recebo, as pessoas querem emagrecer, mas não querem deixar de comer, né? E querem tudo, não dá pra ter tudo. Não dá. E assim, é botar como prioridade na tua vida. Exatamente. O que é a sua prioridade? A minha prioridade, né, como eu já falei, é o meu corpo. Sim. Eu estou muito satisfeita com o corpo que eu tô, né? Claro, a gente tá sempre tentando melhorar, né? Eu continuo na musculação porque eu ainda quero ganhar mais músculos. Isso é a minha prioridade. Então, eu abro mão de algumas coisas sim, né? Eu não deixo de comer o meu doce, eu não deixo de comer o meu bolo, mas eu não como a torta inteira. Exatamente. Entendeu? Eu não como a metade da pizza. Antigamente, eu ia para um rodízio de pizza. Isso era super comum, eu ir para rodízio de pizza. Hoje em dia, eu como pizza, mas eu como 2 fatias. Ou pedir em casa, ver que é o seu fraco, que você não tem esse controle ainda, o que você pode fazer? Ao invés de ir no rodízio, não se auto-sabote, né? É legal a gente ver aonde é os pontos que você tem mais propensão a errar e a gente trabalha ali. Então, peça a pizza. Peça uma pizza menor, peça metade do seu sabor favorito e peça a outra pessoa pedir outro sabor. Porque às vezes você pede uma pizza gigante do seu sabor favorito, a propensão de você comer aquela pizza inteira é muito maior, né? Então, cuidar com isso, com essa autossabotagem que a gente tem. E assim, mude por amar, por se amar, não mude por se odiar. Né? Eu vejo muito isso, eu odeio meu corpo, por isso eu quero mudar. Não, se ame e queira mudar por isso. A gente fala muito de autocuidado, e não é só comprar roupa, não é só maquiagem. A forma que você se nutre, isso é um autocuidado, isso é um amor próprio que você está tendo com você, né? De se nutrir, de botar coisas bacanas para dentro de você e ter uma velhice bacana, conseguir criar teus filhos com saúde, conseguir, né, ter uma longevidade. E voltando aqui a essa questão de controle, né, de autocontrole, uma coisa que, se você não consegue, por exemplo, no meu caso, né, chocolate, que eu adoro, eu não compro. Né? Então, porque eu sei, eu vou sentir vontade, eu não vou comprar. Ou então, se eu tenho chocolate em casa,
mas eu sei que eu vou sair à noite para um restaurante, por exemplo, não. Se eu já vou consumir alguma coisa extra à noite, por que eu vou comer o chocolate também? E essa autonomia que eu gosto de criar com os pacientes, exatamente isso. A gente vai aprendendo a equilibrar. Porque não é só o equilíbrio em relação ao autocontrole. É que você também tem noção de quanto você está consumindo em calorias e quanto você deveria consumir para você substituir. Exatamente. Eu sempre falo assim, quando a pessoa vai numa refeição livre, ao longo do dia ela pode abusar um pouco mais de salada e legumes no prato dela para preencher um pouco mais, ela não precisa botar tanto arroz, tanta batata. De tarde ela come mais umas frutinhas, melão, morango, são frutas com uma densidade calórica baixíssima e que preenche o estômago e traz saciedade. Então são estratégias que a gente vai utilizando que você consegue comer sua pizza e às vezes você nem vai sair do teu déficit calórico, que é o caso da Kika, quando ela come o bolo dela no meio da semana, ela não sai do objetivo, que agora é ganho de massa, mas ela não sai daquela quantidade que eu estipulei pra ela. Por quê? Porque ela aprendeu que aí ela tem que fazer algumas mudanças. Tá lá no meu plano alimentar, tudo que eu devo comer naquele dia para que não seja excesso. Ela tem uma dieta diferente, ela tem o dia do bolo o dia do bolo, tá escrito lá, o dia do bolo. Então é isso, sabe? É poder aprender a lidar com os alimentos e a entender um pouquinho. Então, abusou de um doce aqui, não tem problema. Vamos tentar então equilibrar nas outras refeições e comer alimentos com uma densidade calórica mais baixa. É verdade. Bom, gente, então agora eu vou finalizar, vou pedir para a Ana faz atendimento online. Se você tem dúvida, se você nunca passou por uma nutricionista, eu indico muito que você faça uma consulta, porque a dieta, o seu plano alimentar, né, vamos falar assim, é individualizado. O que você vai comer vai ser de acordo com a sua rotina. Exatamente. Eu odeio mamão. Na minha dieta não tem mamão. Eu tenho que comer fruta, eu como as frutas que eu gosto. Tudo vai ser calculado especificamente para você. Coloque-se como prioridade. Se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa magra, se você quer ganhar saúde, consulte um nutricionista. Eu vou deixar aqui o perfil da Ana. Ela atende online, se você é aqui de Florianópolis também. Tá bom, gente? Então, Ana, muito obrigada. Imagina. Amei a nossa conversa. Gente, olha que linda. Olha bem, né? Vai ser uma beleza uma consulta com essa menina. Então, gente, fico até sem graça. Obrigada, Kika. E também no meu Instagram eu deixo várias diquinhas, eu solto vários vídeos, posts, pra ir também ajudando um pouco o pessoal. Eu sempre abro caixinha de perguntas e qualquer dúvida que você tiver e queira me perguntar, pode mandar no meu direct, tá bom? Fique à vontade. Mais uma vez, Ana, obrigada, adorei nosso papo. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.